O segmento de SUVs compactos ganhou duas ótimas opções recentemente para quem deseja um produto aí com um custo-benefício mais favorável. Eu estou falando da introdução do Caoa Chery Tiggo 5X Sport, aí um grande destaque da linha 2024 do modelo, bem como o Jeep Renegade na sua nova versão de entrada, conhecida aí apenas como 1.3 Turbo. Esses dois produtos contam aí então com mecânicas mais eficientes, também um bom conteúdo de itens de série e preço, hoje em dia já com os descontos aí do governo e os incentivos das montadoras, abaixo de R$ 120 mil. Mas entre essas duas opções, qual é a melhor escolha? Eu convido você a acompanhar aqui comigo então um levantamento, aqui um estudo que eu fiz sobre os dois modelos. Então a gente confere as características de cada um desses modelos aí de perto. Depois eu retorno aqui para a conclusão, para a gente debater então qual é a melhor escolha entre esses dois modelos. Então vamos lá. Então eu gostaria de começar aqui falando do Jeep Renegade na sua configuração de entrada 1.3 Turbo, que foi lançada com preço sugerido de R$ 125.990, teve o seu valor reduzido para a faixa de R$ 115 mil após o pacote de incentivos do governo, com desconto aí por parte da Jeep, porém o preço com os descontos ele já foi reajustado e hoje encontra-se em R$ 119.990. Não por acaso, alinhado então aí com o Tiggo 5X Sport 2024. Mas falando aqui do Jeep Renegade, então, no seu catálogo mais acessível, ele conta com motor 1.3 GSE, esse propulsor aqui tem turbo e injeção direta e alcança então 185 cavalos e 27,5 kg de torque com etanol. Nós temos no modelo a presença do câmbio automático 6 marchas. Esse conjunto propulsor então é capaz de acelerar o Renegade de 0 a 100 em 8 segundos e 7 com etanol, que é um tempo bem interessante, então aí abaixo de 9 segundos, né, o que denota um desempenho interessante, e é uma velocidade máxima de 210 km por hora. Eu deixei aqui, como você vai conferir adiante, na cor azul, os itens em que cada modelo tem uma vantagem sobre o rival, né? Então, no caso aqui do Renegade, nós temos também um consumo bem mais favorável, né? Com médias aqui na cidade de 11 km por litro com gasolina e 12,8 km por litro na estrada, também aí com gasolina, né? Nós temos aqui no caso do Renegade um comprimento de 4,26 m, 1,80 m de largura e a altura que ele se sobressai em relação ao Tiggo 5X, alcançando aqui 1,69 m no caso do representante da Jeep. Nós temos um entre-eixos de 2,57 m aqui no Renegade e o porta-malas alcançando aí 375 litros, porém de acordo com o padrão de medição líquida, né? Algo que a Jeep e demais marcas da Stellantis ela também é um padrão aí adotado pela empresa, não é geralmente a referência, né? O costume é se adotar essa medição no padrão VDA, porém é o dado oficial que nós temos acesso. O peso em ordem de marcha aqui no caso do Renegade alcança 1.468 kg, o que é de fato elevado em relação a outros modelos da categoria de SUVs compactos. Ponto positivo do Renegade fica por conta da suspensão independente nas quatro rodas com layout McPherson, né? Nós temos no caso da versão de entrada a garantia de 1 ano para o veículo completo, que é um tema até polêmico, né? Quando a versão foi apresentada, muita gente questionou essa garantia, porém foi uma saída da Fiat para conseguir esse preço aqui mais competitivo para o seu modelo de entrada. Partindo então agora aqui para o Tiggo 5X Sport, então destaque aqui da linha 2024 do SUV compacto, ele foi lançado com preço sugerido de R$ 119.990. Essa cifra não recebeu aí alteração mesmo com a entrada em vigor da MP 1175. No caso do Tiggo 5X Sport, nós temos o motor 1.5 Turbo Flex. Vale salientar que esse motor tem uma injeção indireta multiponto convencional. Ele entrega até 150 cavalos com etanol e 21,4 kgfm de torque. No caso do Tiggo 5X Sport, nós temos uma caixa automática CVT capaz de simular 9 marchas para trocas sequenciais.
O 0 a 100 do modelo fica na casa aí de 10 segundos, lembrando que esse é um tempo estimado, uma vez que a Caoa Chery não divulga os dados de desempenho, e a velocidade máxima fica na faixa aqui dos 190 km por hora. Como a gente confere aqui na questão do consumo, nós temos médias aí bem inferiores em relação ao Renegade de entrada, no caso aqui do Tiggo 5X Sport, alcançando 9,9 km por litro com gasolina na cidade e 11,5 km por litro, no caso aí no uso rodoviário também com gasolina. Um ponto de destaque aqui do Tiggo 5X fica para o seu porte, né, alcançando um comprimento relativamente superior em relação a alguns rivais, no caso aqui de 4,31 m, a largura também é substancialmente maior também do que outros SUVs compactos, no caso do Tiggo 5X registrando aqui 1,83 m. A altura de 1,67 m, então um pouquinho inferior em relação à do Jeep Renegade, e o entre-eixos do Tiggo 5X alcança então 2,61 m, que também é uma dimensão bem superior em relação a alguns rivais. Nós temos o Tiggo 5X um porta-malas para 340 litros, porém aqui no padrão VDA, né, como eu expliquei, o mais convencional, aí, o tradicionalmente aceito. De fato, entre os dois produtos nós temos uma equivalência ali no compartimento de bagagens. O peso em ordem de marcha, né, do Tiggo 5X ele fica em 1.452 kg, que também é elevado, mas um pouquinho melhor em relação ao Renegade. Ponto que merece um destaque muito positivo aqui para o Tiggo 5X Sport fica por conta da suspensão independente nas 4 rodas, como ocorre no Renegade. Porém, o modelo da Caoa Chery conta aqui com layout multibraço para as rodas traseiras, então algo bem elogiável. Um ponto que eu gostaria de explicar aqui em detalhe, né, é que o Tiggo 5X ele conta com 3 anos de garantia total. Muita gente se confunde com a questão dos 5 anos de garantia para itens apenas aí de motor e câmbio. Muita gente acha que o modelo da Caoa Chery conta com essa garantia de 5 anos para o carro todo, mas isso não ocorre. A garantia de 5 anos é exclusiva para itens de motor e câmbio. A garantia integral, aqui total do SUV, é de 3 anos. Então, partindo agora para a questão dos equipamentos de série, nós temos no Renegade 1.3 Turbo de entrada, então a presença de 6 airbags e iluminação Full LED para os faróis, um item aqui que merece destaque também porque colabora de certa forma com a segurança. Ponto muito importante quando a gente fala aqui do Renegade, desde a opção de entrada, é a presença de importantes aqui assistentes de condução como itens de série. No caso, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e também o assistente de permanência em faixa. Itens aí que colaboram muito para a segurança ativa. Nós temos também, desde a versão de entrada do Renegade, o detector de fadiga, as rodas liga leve aro 17. A central multimídia tem uma tela pequena, né, de 7 polegadas, mas oferece suporte ao Apple CarPlay e o Android Auto. Temos também no modelo a câmera de ré, o piloto automático, a presença aqui do Start-Stop, recurso que ajuda bastante na economia de combustível no ciclo urbano. Temos também aqui o ar-condicionado, direção com assistência elétrica, computador de bordo, o controle de estabilidade com o sistema Jeep Traction Control Plus, que ajuda, que realiza, né, um bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro, que ajuda a retirar o modelo aí, em algumas situações de perda de aderência, né, de contato ali das duas rodas com o solo. Então, uma tecnologia ali interessante. Nós temos também no Renegade a conveniência do freio de estacionamento eletrônico. Partindo aqui para o Tiggo 5X Sport, então nós temos também 6 airbags e as rodas aro 17, mas o modelo da Caoa Chery ele se sobressai em alguns itens de conforto, aqui conveniência também, né? Apesar de ficar devendo um pouquinho em termos de em itens ali mais avançados de segurança. Mas nós temos aqui no Tiggo 5X Sport, então, o banco do motorista com ajustes elétricos, a central multimídia com tela de 12,25 polegadas, então bem mais alinhada aí com produtos mais modernos. Ela oferece também suporte ao Apple CarPlay e Android Auto. Temos também aqui no Tiggo 5X Sport a câmera de ré, piloto automático, o revestimento interno de couro, o ar-condicionado, sistema de chave presencial, direção elétrica, o sensor de estacionamento, que também é um item muito valorizado aí, por boa parte dos consumidores,
computador de bordo, o acendimento automático dos faróis, porém os faróis contam com iluminação halógena convencional, que não é tão eficiente, durável quanto o sistema Full LED presente no Jeep Renegade. Temos também no Tiggo 5X Sport controles de tração e estabilidade e o freio de estacionamento eletrônico. Eu gostaria de fazer uma observação aqui bem importante, que nós temos hoje em dia aí dentro desse pacote de incentivos da Jeep, o Renegade Sport sendo comercializado de R$ 134.990 pelos mesmos R$ 119.990 da versão de entrada. Qual é a grande diferença? O principal item é que o Renegade Sport ele conta aqui com 3 anos de garantia. Então, alinhando o modelo da Jeep com o rival aí da Caoa Chery, quando a gente fala do prazo de garantia total dos dois veículos. Além disso, né, o Renegade Sport conta com alguns itens aqui como o filtro de cabine N95, que é bem mais eficiente. Ele conta também com o rack de teto, como a gente confere aqui na imagem, o parasol e o porta-luvas iluminados e os tapetes dianteiros e traseiros, entre outros itens ali, né, não tão relevantes assim. Mas é algo que merece destaque porque você consegue adquirir pelo menos enquanto durar, né, esse pacote de incentivos da Jeep, a versão Sport aqui do Renegade pelo mesmo preço da configuração de entrada, que torna o modelo aí mais uma opção interessante aqui no caso do Renegade. O Renegade Sport conta aí também com a mesma mecânica, os mesmos atributos técnicos da versão de entrada. Então é isso, amigos. Agora que a gente já conferiu de perto o que o Tiggo 5X Sport, bem como o novo Renegade de entrada, ou até mesmo o Renegade Sport, eles são capazes de entregar, vale a pena a gente caminhar aqui para a conclusão do nosso conteúdo de hoje. Bom, em resumo, eu aponto aí como a escolha mais interessante o Jeep Renegade, então seja aí na sua configuração 1.3 turbo ou na Sport, enquanto essa equivalência ali em termos de preço permanecer. Por que eu acho o Renegade a melhor escolha? Eu acho que o modelo da Jeep ele se destaca em 2 quesitos aí muito importantes quando a gente está escolhendo aí um carro novo, né? Então a eficiência mecânica e o conteúdo de equipamentos, em especial de olho na segurança. Como a gente conferiu, o Renegade, apesar da massa ali, né, mais considerável do carro como um todo, na casa dos 1.400 quilos, nós temos um motor 1.3 turbo muito eficiente, o que confere um desempenho superior ao representante da Jeep e médias de consumo mais equilibradas em relação ao que a gente nota no Tiggo 5X. Outro ponto aí que é muito favorável ao Renegade é a presença dos assistentes de condução desde aí a configuração de entrada, com destaque para o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e o assistente de permanência em faixa. 2 recursos ausentes aí no Tiggo 5X Sport e que de fato colaboram muito para a segurança ativa. Então, portanto, eu acho que eles devem ser muito valorizados. É interessante também, né, que a gente tem, então, no caso do Renegade, um modelo com custo-benefício ali bem interessante, apesar do Tiggo 5X Sport oferecer alguns equipamentos ali de estilo e até de conforto, como revestimento interno de couro, por exemplo, de série. Mas peço que você deixe também a sua opinião, se você concorda com essa minha análise em apontar o Renegade de entrada como a melhor alternativa, e a gente vai conversando junto ali também pelo campo de comentários. Mas em resumo, como eu já disse, eu acho que por conta da eficiência superior e do nível de equipamentos ali, em especial de segurança também mais completo em relação ao Tiggo 5X Sport, eu acho que o Renegade deve ser o modelo a ser escolhido aqui nesse embate entre os dois produtos. Então é isso, amigos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, a gente se vê em breve, até mais!